O vereador Gustavo Peta requer informações sobre os índices de pobreza e vulnerabilidade social em Campinas. Olha, eu quero os números precisos de um índice que já é claramente notável em Campinas, de um aumento de famílias em situação de extrema pobreza na cidade. Já há alguns meses, talvez até alguns anos, há um aumento expressivo de número de famílias que passam da situação de pobreza, que já é uma situação lamentável, muito triste, para uma situação de extrema pobreza. E isso é evidente que é resultado da atual situação econômica que o país vive, mas também é preciso ver quais têm sido as medidas políticas e qual a eficiência dessas medidas que o município pode fazer para atenuar essa situação de extrema pobreza, né? É uma situação lamentável, uma cidade rica como a nossa, uma cidade pujante como a nossa, ainda existia aí milhares de famílias vivendo uma situação em que a alimentação, por exemplo, não é um direito garantido para os seus filhos, para suas filhas. Então a gente quer saber todos esses números para poder, inclusive, fazer uma fiscalização, uma atuação crítica junto à prefeitura para que as políticas possam melhorar e avançar no sentido de resolver esse grave problema que a cidade enfrenta. Dados do IBGE mostram que 48% da população do nosso país vive em extrema pobreza, ou seja, a cada 10 pessoas, 3 vivem em estado de vulnerabilidade, significando 11 milhões de brasileiros. Outra preocupação do parlamentar é sobre a atual situação de moradia da população mais carente. Por isso, ele protocolou também mais um requerimento pedindo informações sobre a atual situação e identificação das áreas de risco em Campinas. Essas famílias que vivem na extrema pobreza, quase todas, ou parte expressiva toda delas, vivem em situação de moradia muito precária. Precária que eu digo que colocam em risco a vida dos seus familiares, né? Tanto por estar em áreas de risco, de possibilidade de inundações, possibilidade de desmoronamento, como também em situações muitas vezes degradáveis, né, do ponto de vista do bem-estar, da saúde pública. Então é um índice também muito importante que a gente tem que levar em consideração e que a cidade de Campinas também enfrenta, mesmo sendo uma cidade tão rica como nós conhecemos na sua arrecadação, na presença de grandes empresas, né, na presença de uma rede de serviços muito forte. A desigualdade é uma marca triste da nossa cidade.